Opa, diga aí. Não sou, tô Então, vendo. cara, sobre o que você tinha falado sobre o amortecedor do carro, ele se pareceria mais então com pseudoplástico do que com dilatante? Qual que você tá falando? Desculpa, cortou aqui quando você falou. Quando você se referia ao sistema de amortecedor do carro, ele se pareceria mais com um pseudoplástico do que com um dilatante? Porque você aumenta a viscosidade, né? Isso, À medida que você tem uma frequência maior, né? isso. Seria o pseudoplástico, é. Não, tá bom, só isso só. Beleza. Valeu. Valeu, cara. Bom, é, então o que a gente tem aqui agora, que a gente vai ver, né? É a, só desligar o telefone aqui. É a parte de tensão superficial. Então, esse fenômeno, para gente, para nós engenheiros mecânicos, o que ele interessa muito, vamos dizer assim, né, o mais importante é a questão da formação do menisco, que quando vocês vão lá para o laboratório fazer medida em dispositivos que tem um tubo muito fininho, quando você olha muito de perto, você vê que existe uma pequena elevaçãozinha, né, do nível do fluido ali, quando ele está na superfície, né, então é nessa superfície líquido, sólido e gás, né, quando existe essa superfície líquido, sólido e gás, então existe a formação do menisco ali, né, existe uma elevaçãozinha do fluido que é causado pela tensão superficial. A gente vai ver por que isso acontece, tá? Existem algumas outras aplicações, né? Então, EOR aqui, Enhanced Oil Recovery, ou é, recuperação avançada de óleo, porque se vocês olharem um campo de petróleo, o negócio não é uma piscina, né? Lá no fundo. O óleo está todo entranhado na rocha. Então, a questão do escoamento do óleo entre os interstícios da rocha, ele é muito influenciado pelo ângulo de contato, pela questão da tensão, da viscosidade superficial, da tensão superficial que acontece ali, sempre que a gente tem um escoamento por de um fluido, por uma parede muito fininha, tá? Então, aqui está o menisco, né? Aqui estaria um zoom do que eu desenhei aqui, ó, tá? Então, esse é o menisco, né? A gente tem um pouco de incerteza aqui nessa medida, tá vendo? Ele pode estar aqui, ele pode estar na média, ele pode estar em cima, mais em cima, né? Então ele forma esse menisco que causa essa incerteza de medida quando você tem que olhar ali, né? Tem a paralaxe, tem um monte de outros fenômenos aí. Então isso, a tensão superficial, ela explica um monte de coisa interessante que a gente vê aí na natureza, ou essa fotografia aqui, ó. Então são dois nadadores, né? Os caras largaram, e no momento que eles largam e afundam, né? E depois submergem. E aí no momento que eles estão submergindo, tem essas câmeras de alta velocidade que conseguem tirar uma foto na sequência, né, atrás da outra. Então isso daqui é um momento preciso que a tensão superficial que existe na superfície, né, de todos os líquidos ainda não tinha sido rompido. Então fica essa películazinha aqui em volta, né, dos nadadores. Isso ajuda a explicar também por que, né, a questão da tensão superficial ajuda a explicar também por que a gente consegue encher o copo d'água um pouquinho acima do nível, né? Então sempre fica a gente consegue observar que um pouquinho acima do nível fica é, é, o nível da água fica acima do nível da borda do copo, né? Isso aqui são gotinhas de mercúrio, então normalmente elas não se espalham. Se alguém já viu a gota de mercúrio no chão ou numa bancada, vê que ela normalmente fica uma esferinha ali líquida, né? Então a gente vai ver por que isso acontece e essas relações com a questão da tensão superficial. Então, basicamente, ó, a ideia, assim, a gente não entra muito nas origens com muito detalhe, porque isso é uma coisa do engenheiro químico, né? A gente está muito mais interessado no efeito disso, na relação de força que isso acontece na formação do menisco, na formação de bolha, essas coisas. Mas só para também não ficar muito obscuro, eu peguei essa explicaçãozinha de um dos livros, McFlu, não são todos que tem, né?
Então, para entender isso é o seguinte, ó, considera duas moléculas de fluido, aqui está exagerado, né? É uma molécula zona de fluido, mas normalmente ela é microscópica. Uma na superfície e uma outra dentro do fluido, né? Então está aqui uma que está aqui na superfície e outra lá para dentro do fluido. Então as forças atrativas na molécula que está aqui no interior, pelas moléculas que estão na vizinhança dela, se balanceiam, né? Então a gente tem um balanço de força aqui da molécula com seus vizinhos. E as que estão na superfície, né, as forças atrativas pelas moléculas de gás acima da superfície são bem pequenas. Então isso causa esse desbalanceio de força dessas moléculas que estão aqui na superfície. E aí a gente tem, de forma geral, né, uma força líquida atrativa agindo na molécula da superfície, que tende a puxar a molécula na superfície, né, para o interior do líquido. Então por isso que existe a gente consegue enxergar aqui bem, né, essa atração para dentro do líquido, né, essa força que está atraindo, para não deixar ele escoar, né, porque as forças de atração do líquido são maiores do que a magnitude das forças do líquido com gás. Então ela é mais atraída para dentro e ela adquire esse formato, enfim, essa outra configuração aqui, a questão do mercúrio, tá? Então tudo é esse desbalanceio de força que existe na superfície que faz com que a gota d'água seja uma esfera, né? Porque são forças puxando ela para dentro. Então por isso que quando a água goteja, a gota é em forma de uma esfera. Então a gente vê aqui as esferas porque essas forças elas são desbalanceadas, vamos dizer assim, né? E apontam para dentro, tá? Então, a tensão superficial é a magnitude dessa força por unidade de comprimento, né? Então, toma cuidado, porque isso é uma fonte de erro também, né? E, na verdade, não é nem... Eu acho que é muito mais uma culpa de nomenclatura, né? Porque é uma tensão que não é por unidade de área, é por unidade de comprimento, tá? Então, ela normalmente age numa linha. Quando a gente quer saber essa tensão ao longo de uma superfície, a gente normalmente está numa... A gente trabalha aqui, ó, a gente vai ver isso num exemplo, trabalha numa linha aqui, né? Porque a força que a gente interessa para a gente está agindo aqui ao longo de uma linha, tá? Então, normalmente ela age ao longo de uma linha. Tem autor que chama isso de energia de superfície. Desculpa, energia de superfície. E aí expressado em Newton por metro quadrado vezes metro. E aí por isso que... Ou Joule por metro quadrado. Tá? Então por isso que aí, de novo, né? Esse metro corta com metro ali, ó. Enfim, seja qual for, a gente normalmente vai ficar com essa definição aqui, né? Só para... Nesse caso de considerar a energia de superfície, ó, ele quer saber o trabalho de stretching, né, de alongamento que é necessário para aumentar a área superficial do líquido por uma quantidade unitária. Enfim, isso daqui a gente não vai se preocupar muito com essa, pelo menos no curso, né? E no breve momento que a gente vai falar de tensão superficial, a gente não vai ficar falando muito disso, é só nesse primeiro momento agora, e um pouquinho, talvez apareça um pouquinho mais para frente. Mas essa questão de tensão superficial é muito mais um fenômeno que acontece na superfície dos líquidos e que é importante tratar em mecânica dos fluidos por umas questões de ordem prática que acontecem, né? Como a formação do menisco, enfim. Tá? Então, a gente vai ficar mais com essa relação aqui, né? A magnitude dessa força, né, por unidade de comprimento, que é a tensão superficial que age na superfície dos líquidos ali, né? Normalmente ela age na interface para a gente está mais se importa mais com os fenômenos que acontecem na interface entre o líquido e um sólido, por exemplo. Tá? Então, para as gotinhas de líquido, né? Essas gotinhas se comportam como balões esféricos preenchidos com líquido, e a tensão superficial é como se fosse uma membrana que segura ali o líquido ali dentro, né? Tá? E ela sempre age paralelo à superfície, tá? Ela está sempre aqui paralela à superfície, tá? Aqui, ela está sempre segurando ali, ou aqui, né? Aqui ela vai estar, essa tensão vai estar paralela à superfície aqui, ó.
para lá, para cá, tá? A gente vai ver um exemplo disso que vai ficar mais claro. Então, algumas observações desse fenômeno, né? Isso daqui, ó, é um lago, seria um lago, e o vento provoca o que se chama dessas ondinhas capilares. Quando você está, às vezes, no mar muito calmo também, ou na frente de um lago que está soprando um vento um pouquinho mais forte, você vê a formação de umas ondinhas muito pequenininhas, com a frequência alta. Essas são as ondas capilares. O vento não é suficiente para cortar a tensão de cisalhamento, a tensão superficial que acontece ali na superfície, né, da água. Então, você vê essas ondinhas capilares ali acontecendo. Tem esses insetos que se movem na água, né? Então, a força que a patinha desses insetos exerce na água também não é suficiente para romper a tensão superficial. Então, eles flutuam na água. Uma agulha, quando ela é colocada em cima de um copo d'água. E aqui tem um vídeo, ó, muito maneiro da BBC. Deixa eu ver se eu aumento ele para ficar. Deixa eu puxar para cá. Botar ele em tela cheia aqui. Então, olha só, a BBC pegou e começou a filmar esse fenômeno em câmera lenta, numa câmera de alta velocidade, aproximando, né, muito aproximado, né, aproximando bastante. Deixa eu só tirar o áudio aqui. Desse fenômeno acontecendo. Então, olha só, é uma gota de leite na água. Então, a gente vê, só para uma maneira fácil de, vamos dizer assim, pintar o fenômeno, né, da gente marcar o que está acontecendo. Então, observa, ó, que a gota caiu na água, né, a gota de leite caiu ali na água. E aí, a tensão superficial não deixa, quer dizer, forma faz com que a forma do fluido que está se espalhando ali, né, adquira essa forma ovalada, né, ou circunferencial aí, seja lá o que for. E aí, mesmo quando ela rompe, ó, ela vai romper, e aí a tensão superficial, olha só que interessante, faz com que as moléculas de fluido sejam puxadas para dentro ainda, né? Então a gente tem uma esfera ali, e aqui a gente tem esse formato esférico aqui embaixo, né? Eita. Tá, então é um videozinho aí da BBC, tem bastante coisa interessante aí. Aqui tá o link, né, dele. E aí tem uma tabelinha, né? Vocês têm que tomar cuidado aqui, uma coisa que me confundiu bastante quando eu estava estudando isso na época de estudante, né? É que, olha só, aqui a gente tem uma tabela com a tensão superficial de todos esses fluidos aqui em contato com o ar, tá? Então, seria essa configuração aqui, uma superfície sólida, e aí o líquido e o ar aqui. Mas isso também, ela rege o comportamento daquela bolha lá que a gente estava vendo, né? Não só essa configuração, mas se por acaso for necessário, a gente vai ver isso mais para frente, né? A gente viu que uma bolha seria uma membrana esticada e a tensão superficial está agindo aqui na paralelo, né? Desculpa, tangente à superfície. Então é a força também que está atraindo ali essa membrana a ficar paradinha ali. Não é só a tensão que aqui tem uma tensão que está puxando o fluido para cima, né? Claro, porque senão ele não subiria. Então aqui tem que ter uma tensão. E é a mesma tensão que está segurando essa membrana no lugar ali, tá? Então aqui está a tensão superficial, a magnitude dessa tensão superficial. Só que isso tem uma unidade que o livro não explica, porque normalmente, ó, é Newton por metro. A gente viu que a tensão superficial aqui atrás, ó, aqui, ó, a magnitude, né, ou a ordem de grandeza da tensão superficial é Newton por metro, que é a força agindo num certo comprimento. E aqui nessa tabela, eu botei essa tabela, tem outras tabelas que não são assim, mas são menos completas, né? Como essa tabela é bem completa, do livro do Fox, mas ele usa isso daqui, ó, eu não sei se é metro ou milinewton, porque na verdade é 1 mn por metro, que é 10 a menos 3 newton por metro. Ele não explica por que é esse m aqui, isso me confundiu muito, porque eu pensei que isso aqui era metro newton por metro, e aí, na época, isso me embolou um pouco, mas isso daqui é 10 a menos 3 newton por metro. Então, sempre que vocês pegarem esses valores, vocês têm que multiplicar por 10 a menos 3 para vir para newton por metro, né, que são as unidades do SI, tá? Então só tem que tomar cuidado com isso. Nas outros livros, texto, não existe isso, o negócio já está assim, ó, tensão superficial newton por metro. Então, sei lá, todo mundo aqui é multiplicado já por 10 a menos 3, né? Esse cara é 0,484,
Isso, entendeu? Isso aqui é 0,0289, tá? Então, só no livro do Fox, mas aí eu quis manter essa tabela porque ela tem também esse ângulo aqui que a gente vai estudar, que é o ângulo de contato. A gente vai estudar isso no próximo slide. Mas ele tem bastante informação, não só para esses fluidos em contato com o ar, como para esses fluidos em contato com a água. Então tem duas configurações diferentes, tem os ângulos aqui já que se formam naturalmente quando por exemplo, ó, o mercúrio, a tensão superficial que puxa a superfície para cima, e o ângulo que se forma aqui θ, isso para o mercúrio, para a água. Então tem aqui para o mercúrio com a água também, né? Tem do mercúrio com ar, né? Esse é o ângulo quando o mercúrio está em contato com o ar, e esse é o ângulo quando a água está em contato com o ar, e tem um ângulo quando o mercúrio está em contato com a água, tá? Que é basicamente o mesmo, né? Então por isso que eu botei essa tabela, mas vocês têm que tomar só cuidado com isso daqui, tá? Que para efeitos práticos, vocês vão usar esses valores aqui multiplicado por 10 a menos 3, tá? Bom, e aí é aquilo que eu estava falando logo no começo dessa parte da matéria, né? Existem diversos dispositivos na engenharia que se utilizam de tubos estreitos, né, capilares, para realizar a medida, como manômetro, barômetro. Então, nessa interface sólido-líquido-gás, é formado o menisco, que aí o que acontece é a influência, né, da tensão superficial nesse tubo capilar, né, que são tubos estreitinhos. Isso que são os tubos capilares, são tubos muito estreitinhos. Então, quando existe o fluido, né, dentro do tubo capilar, a tensão superficial vai provocar um comportamento curvo na superfície, né, aquilo que a gente viu que é o desbalanceio das tensões entre as moléculas, das forças atrativas entre as moléculas que estão, né, das moléculas de fluido que estão dentro do fluido e que estão na superfície. E, eventualmente, vai mudar o nível, né? Esse fenômeno vai mudar o nível da leitura. Então, se a gente, aqui, ó, o que ele está mostrando aqui, ó, é um tubinho muito fino que foi colocado dentro de um reservatório grande. Então, isso aqui, naturalmente, desculpa, esse ΔH aqui, sem a gente fazer nada, só pelo fato do tubo ser muito estreitinho, existe um aumento de nível aqui, tá? E aí essa curva, é isso que se chama de menisco, né? É esse aumento aqui causado pela tensão superficial. E ela afeta a medida que está sendo feita. Então, dependendo da natureza da interação do fluido com o sólido, com o gás que está aqui em volta, essa curva pode subir ou ela pode também descer. A gente vai ver agora, vai estudar, né? O conceito de como a gente acha esse ΔH e qual o momento que ele sobe e qual o momento que ele desce. Mas aqui é puramente devido à tensão superficial, tá? Ele só sobe e desce aqui nesse caso e aqui nesse caso por causa da tensão superficial que age na interface, né, da superfície do líquido, entre o líquido e o gás, tá? Mas ela é essencial, né? Ela causa alguns efeitos indesejados, mas, por exemplo, isso daqui, ó, é um mecanismo de separar óleo de água. Então, como a tensão superficial e o comportamento ali é diferente para o óleo e para a água, a gente eventualmente pode colocar algum material absorvente que ele tenha uma permeabilidade ou que a tensão superficial seja maior nele do óleo do que para a água, e aí você consegue coletar o óleo aqui muito mais do que a água, eventualmente. Sei lá, um lampião, né? Ele é alimentado ali pelo efeito capilar. Você molha ali você tem ali um chumaçozinho de estopa, alguma coisa, e ele sobe ali, né, pelo efeito capilar, tá? E aqui está demonstrando, ó, a influência a gente vai calcular isso numericamente. Então tem um tubo, eles estão no mesmo nível aqui, teoricamente, né? A única coisa que faz com que o nível aqui mude um pouquinho, ó, e quanto mais fininho o tubo, maior o nível, tá vendo? Isso é pelo efeito capilar, é pela tensão de cisalhamento, que a gente vai analisar agora, como que a gente calcula esse ΔH em função das propriedades do fluido, tá? Então, olha só, a magnitude, né, do efeito capilar, ele é quantificado por um outro parâmetro aqui, que eu vim mostrando já há algum tempo, não mencionei muito
a respeito dele, porque eu vou falar dele agora, que é o ângulo de contato que se forma entre o líquido e a superfície sólida. Aí aqui está θ ou φ, porque o livro do Fox ele usa θ, o livro do Sengel usa φ. E como cada figura tinha alguma coisa representativa, eu quis manter as duas, tá? Então esse é o ângulo entre a tangente da superfície do líquido, né? O que é a tangente da superfície do líquido? Estaria aqui, né? Aqui, a tangente estaria essa linha tracejada aqui, né? E a superfície sólida no ponto de contato, tá? Então é o ângulo entre essa tangente e a superfície sólida no ponto que os dois entram em contato, né? Em cada um desses casos aqui tem uma tangente da superfície de contato e o ângulo tangente da superfície do fluido e a superfície de contato, e cada uma, né, cada superfície aqui é o mesmo líquido para duas superfícies diferentes, e aqui é a mesma superfície para dois líquidos diferentes. Então esse ângulo depende da característica da superfície e do fluido, tá? Então são dois casos aqui característicos, né? A água forma um θ aqui menor que 90, o mercúrio forma um φ ou θ, né, tanto faz. O mercúrio forma um φ maior que 90, e aqui estaria uma gota, né? Isso daqui seria dentro de um reservatório, que seria uma gota de água com duas superfícies com características diferentes. E aqui a gente tem vários exemplos disso, e o que esse ângulo define, né, em termos de um conceito importante para essa interação fluido-sólido, que é o conceito de molhabilidade. Aqui está o capô de um carro, e essa parte de baixo aqui está encerada, e a parte de cima não está encerada. Então, seria o exemplo, né, que a gente deu da gota de água contra uma superfície, contra duas superfícies diferentes, a mesmo fluido, duas superfícies diferentes. Aqui na parte de baixo, o ângulo de contato é maior que 90, porque ela está encerada. Isso faz com que a interação da superfície com o líquido adquira esse comportamento, aí é uma questão mais química, que a gente não precisa entrar muito nesse mérito, tá? E se não está encerado, quando o capô do carro não está encerado, o ângulo de contato é menor que 90, né? A tangente da superfície do líquido com a superfície do sólido faz um ângulo de maior que 90, e aí ele adquire esse comportamento molhando toda a superfície aqui, né? Ou ele não molha. Isso acontece em quem conhece aí folha de taioba, folha de inhame, tem essa característica aqui que é equivalente à gota de água nesse tipo de superfície. Ela não espalha, ou ela não molha, né? Então tá aqui também, ó, duas interações diferentes, né? Aí é uma foto real, né? De um líquido que não é molhável, ou uma superfície que não é molhável à água, ou uma superfície que é molhável à água, a gota se espalha ou não, em função daquela questão de atração molecular, com a questão da interface, que a gente não entra tanto assim em detalhe, né? A gente vê mais o efeito prático disso para a gente. Então, ó, se o ângulo de contato for menor que 90, o líquido molha a superfície, que é o que está acontecendo aqui em cima, que é o que está acontecendo aqui embaixo nessa foto. Se ele for maior que 90, que é o que representa essa figura aqui, né, que aí você tem uma gota formada ali, né, se ele for maior que 90, o líquido não molha a superfície, então é a parte aqui do capô que está encerado. Então a gente tem gotinhas aqui com ângulo de contato maior que 90. A gente consegue observar isso muito bem aqui na folha de taioba, que é uma folha comestível aí, né? Aqui em casa, pelo menos, a gente de vez em quando compra. Não é muito comum, mas meus pais também gostam bastante, então não é muito comum, mas é uma folha aí comestível. Então você vê que existe um ângulo de contato aqui, ó, que está mais ou menos de acordo com o que a gente está vendo aqui. E o mercúrio também, ó, tem um ângulo de contato aqui que é bem visível, né? O mercúrio ele não molha as superfícies que ele tá, geralmente, né, que ele está em contato, tá? Então esse é um conceito de superfície molhável ou não. Se o ângulo de contato for menor que 90, né, e aí esse ângulo ele está definido dessa forma, né? A tangente da interface entre o líquido e o gás e a superfície, um ponto de contato, né? Onde aqui a gente tem a tangente. Então é esse ângulo aqui com a superfície, tá? E aqui a gente tem a tangente, o ponto de contato, e o ângulo da tangente com a superfície, tá certo?
Bom, então, ó, a tensão, né, a força que a tensão superficial promove, né, ela age ao longo de uma linha tangente na direção da superfície sólida, sempre. Então, por isso que quando você tem um líquido aqui que ele é molhável, então o θ é menor que 90 aqui, ó, é, essa a gente tem uma tensão superficial que está agindo na direção da superfície sólida, então ele puxa o líquido para cima. Quem puxa é a tensão superficial, é esse fenômeno que acontece na interface, tá? E a água sobe, né? Bom, enfim, tá escrito aqui tudo que eu falei, acima do nível do reservatório, balanceando, né? Então o peso aqui da água, ela vai subir até o momento que a tensão superficial não consegue mais elevar esse peso de água. E o inverso acontece para um ângulo de contato menor que 90. Ou, desculpa, maior que 90, que são os fluidos que não molham a superfície. Então, se o ângulo de contato for maior que 90, aqui, ó, a tangente, né, como que a gente definiu esse ângulo de contato? A tangente da interface e o ângulo da tangente da interface que está aqui com a superfície sólida, está aqui, ó, tá? Então, quando o θ é maior que 90, e sabendo que a força age na direção da superfície sólida, então, no caso de um fluido não molhável, né, de um líquido que não molha a superfície, ele empurra para baixo o nível aqui do tubo capilar. Tá? Então, é a mesma superfície que eu escrevi aqui. Ó. Aqui a gente tem um aumento capilar para um θ menor que 90, quando o líquido molha a superfície, e a depressão capilar para o θ maior que 90, quando o líquido não molha a superfície. Tá? Então, são comportamentos distintos. Então, a tensão superficial e o ângulo de contato dependem do líquido, da superfície sólida, né, ou do outro líquido ou gás que o líquido está em contato na interface, tá? Então, isso é o que eu mostrei aqui, né? A mesma superfície, líquidos diferentes, a mesma superfície, desculpa, superfície diferente e o mesmo líquido, tá? E aí, na verdade, aí é outra questão, né, que acontece, esse desbalanceio da superfície sólida também é um desbalanceio de força, mas aí o comportamento dele subir e descer aqui, né, na interface com sólido, também tem a ver com essa questão dos balanços de força de atração molecular, mas aí é com a superfície sólida agora também, né? Não é só o líquido. Observa que a gente estava analisando anteriormente o líquido com gás, né? O desbalanceio de força na superfície era a questão das forças entre as moléculas serem mais fortes do que a força de uma molécula na superfície com o gás que está do lado de fora. Aqui existe também a questão da adesão do fluido com um sólido diferente, né? Ser maior ou menor do que a força de coesão entre as moléculas. Isso é uma nomenclatura de física, né? Eles chamam de química, desculpa, de força de coesão quando são a atração intermolecular, e a força de adesão quando é um material diferente. Então, olha só, as moléculas de água, elas são mais fortemente atraídas às moléculas do vidro, né? Que ela está em contato aqui, ó, com a superfície sólida, do que elas são para outras moléculas de água, que são as forças de coesão, né? As forças de adesão é uma molécula diferente e a força de coesão é a mesma molécula. Então elas são mais uma molécula de água, né? Que é o que está mostrando aqui, ó. Ela prefere ficar agarradinha ali no vidro do que a outras moléculas de água. E a molécula de mercúrio, ela é mais fracamente atraída à molécula de vidro, né, a força adesiva, do que a outra molécula de mercúrio, força coesiva. Então ela prefere ficar, né, a molécula de mercúrio prefere ficar agarradinha com as próprias moléculas de mercúrio. E a da água prefere ficar agarradinha ali na superfície. Então, essa é a questão da formação do menisco para cima na água e um menisco para baixo no mercúrio, né? No caso do vidro com mercúrio aqui, tá?
certo? Então, por isso que a gente estuda aqui, ó, e aí em função disso, na verdade, né, a gente vai estudar a magnitude do aumento capilar em tubinhos circulares, que são determinados pelo balanço de força num líquido, né, numa coluna cilíndrica de líquido de altura H aqui. Então, o que que acontece? Ó, a gente considera que o fundo aqui dessa coluninha está no mesmo nível aqui do líquido. Então, a gente vai ver já na aula, na próxima matéria, que elas estão na mesma pressão, elas estão equilibradas aqui. Aqui existe um equilíbrio hidrostático de forças ou de pressão, tá? Então, o fundo dessa coluna de líquido está no mesmo nível da superfície livre, né? A superfície livre também é definido como um triângulozinho, assim, né? Que fica ali na superfície. Então, aqui é a superfície líquida do líquido, às vezes botam uns dois tracinhos ou três, mas aqui é a superfície livre, né? Então, elas estão no mesmo nível ali. O fundo desse cilindro que eu estou analisando, né? Está no mesmo nível da superfície livre do reservatório. Então, o peso dessa coluninha aqui, ó, que a tensão superficial eleva, é massa vezes a aceleração local da gravidade, né? Que é a massa? Massa específica vezes o volume. Então, isso daqui é a massa, ó. Lembra que o V cortado é volume, né? Então, esse cara aqui é a massa, ρV, né? Vezes G. Quem é o volume? É πr2 vezes H, né? É a área desse cara aqui embaixo, né? Que tem 2R, πr2 vezes H. Então, esse é o peso, né? Isso daqui é o peso, a força-peso, que a gravidade puxa para baixo essa coluna de líquido que subiu ali por causa dos fenômenos capilares. Só que a tensão superficial, a gente viu, né, que ela age. Bom, tem que existir uma tensão aqui para subir esse fluido, não tem como, né? O balanço de força tem que existir uma tensão aqui na vertical, não tem jeito, porque senão essa coluna não subiria. Como a gente viu que ela age na superfície, né, e apontando para fora da superfície sólida, desculpa, na direção da superfície sólida, e ela só age na circunferência, a gente viu que isso é um fenômeno que age na interface, desculpa. Então a gente tem que calcular a circunferência, que é 2πr, né? Então a gente calcula a circunferência desse tubo aqui, ó, que é só aqui na circunferência que a tensão superficial está agindo e puxando para cima essa coluna de fluido. Aqui no meio ela não puxa, só aqui na interface entre o líquido e o sólido. Então a gente tem o 2πr aqui, e o σs cosseno φ é a projeção na vertical aqui da tensão superficial. Tá? Então aqui está o sigma, né? O sigma a gente viu que ele está agindo na direção para fora aqui, na direção da interface. Então a gente faz a projeção na vertical. Então 2πr sigma s cosseno φ. Tá? Então a gente tem a força-peso para baixo e a força devido à tensão superficial para cima. Então como é que a gente calculou H? Só isolar aqui ele aqui, né? Puf, isola o H aqui, ó. Aí fica 2 sigma s sobre ρg, né? Massa específica, aceleração local da gravidade. Lembrando que isso aqui aparece tanto que a gente definiu isso como peso específico, que é o gama, né? Tá? Então, eventualmente, está tabelado. Você vai achar em tabelas, né, a massa específica ou o gama, né, ou o peso específico. A relação de um com o outro é o ρg. Vezes o R, vezes o cosseno φ. Esse φ é aquele cara que é tabelado lá, que a gente viu. Para cada fluido, na tabela tem lá, né? A gente vai voltar lá para trás para ver isso aqui, ó. Então é esse ângulo de contato aqui, né? Para todos os efeitos, para a gente, né? A gente viu que em função da superfície sólida, se ela está encerada ou não, o ângulo muda, mas para todos os efeitos, a gente vai considerar 0 para a água e 140 para o mercúrio, tá? Então, isso daqui tem que ser dado, né? Não posso falar, a superfície está encerada, a superfície não está encerada. Quer dizer, isso é medido em laboratório, na verdade, tá? Então, isso muda em função da característica da superfície, certo? Mas a gente não vai entrar nesse grau de detalhe, a gente vai usar o ângulo de contato que está aqui na tabela, né? Tá? Se ela é rugosa, se ela não é, se ela foi encerada, se ela não foi, para todos os efeitos, para a gente é o que está ali na tabela. Sim, certo? Então, esse φ aqui é aquele ângulo lá. Então, 2 sigma s, ρgr, cosseno φ. Então, o que a gente tem aqui, ó, o que a gente vê aqui, ó? Isso é um gráfico, né, do livro do Fox,
que ele pegou essa expressão e plotou em função aqui do diâmetro, né, ou do raio, né, aqui o raio seria d sobre 2, certo? Mas seria equivalente, né? Aqui viraria um 4 sigma sobre ρgd, né? Se eu quisesse escrever o raio como diâmetro. Mas é a mesma coisa. Então, aqui, o que ele foi plotando aqui, ó? Como que essa expressão se comporta à medida que o diâmetro do tubo vai diminuindo, que é isso aqui, basicamente, né? Observando na prática isso daqui que a gente já viu. À medida que o diâmetro diminui, o aumento, né, para a água, né? Usando o φ, ou θ lá da água, e o sigma da água, né? Quer dizer, esses dois parâmetros aqui que a gente viu na tabela. Aqui. É o sigma do mercúrio e o sigma da água. O θ do mercúrio, o φ, né? Aí, dependendo de cada livro, é equivalente. Aqui ele usa θ, mas a gente está usando lá φ, mas é a mesma coisa, tá? Usando o φ do mercúrio, ou θ do mercúrio, e o φ da água, ou θ da água. Então, jogando esses valores aqui, ó, na expressão, né, substituindo aqui, ó, o que ele tirou lá, mercúrio e água, é o sigma aqui para o Hg e para o H2O, e o φ aqui, né, para o mercúrio e para a água, tá? Então, para a mesma, enfim, claro, né, a massa específica da água e do mercúrio. Então, o raio varia, óbvio que a aceleração local da gravidade vai ser igual, mas a água tem esse comportamento aqui de aumento, o ΔH, né, esse cara aqui que ele está plotando ali, ó, tá? Então, quanto menor o diâmetro, o ΔH da água, e isso daqui vai para infinito, né? Claro que a gente não tem nunca um diâmetro de zero, é óbvio que não, né? Mas quanto menor o diâmetro, maior vai ser esse aumento ΔH aqui. Ele parou, ele fez o gráfico dele aqui até um certo limite de 30 milímetros aqui, na ordenada, né? E se fosse mercúrio, não seria aumento, seria uma concavidade, né? Não seria esse ΔH é negativo, porque a gente viu que as moléculas do hidrogênio elas gostam mais de ficar coladinhas umas com as outras do que com a parede do tubo, então isso faz com que haja uma depressão aqui, né? E a depressão ela varia com esse comportamento aqui em função do diâmetro do tubo para o mercúrio. Tá? Então isso é o que acontece. A gente consegue mais ou menos prever, se a gente quiser precisão, quanto que vai ser o ΔH para um determinado diâmetro de tubo aqui, tá? Então é possível calcular esse cara aqui, ó. Tá? É possível calcular esse ΔH aqui, né? Em função do diâmetro, ou raio, né? Enfim, seja lá o que você queira analisar, tá? E a outra questão aí, mais numérico, né? A gente falou isso conceitualmente, mas falando isso de forma numérica, professor, o H é medido em relação ao centro da circunferência ou ao ponto... ele é medido com relação a esse cara aqui, né? A essa depressão aqui. Mas isso é muito pouco, viu, cara? O Felipe está perguntando aqui se o H é medido em relação ao centro da circunferência ou ao ponto de contato com o tubo. Se é com relação a esse cara ou a esse cara. Aqui pela foto, pela essa figura, aparentemente é aqui. Deixa eu ver na figura do Fox, se ele tem isso. Para a gente não vai fazer diferença, vocês não precisam se preocupar com isso. Na prática, se isso for de interesse prático de vocês, aqui também ó. Parece que também é desse ponto aqui de depressão, ó. Vocês têm que dar uma olhada sempre no livro, tá vendo? Mas esse cara aqui é tão pequenininho, né? Observa que eu acho que aí, se bem que aqui deu uma interferência grande, né, cara? Aqui nesse nosso exemplo, acho que na primeira foto aqui, ó. Esse menisco aqui foi meio violento. Vocês têm que olhar lá em elementos de máquina. Elemento de máquina, acho que, enfim, eu acho que quando eu fiz graduação era elemento de máquina, que a gente aprendia essas coisas. Eu acho que era na média que você fazia leitura. Para a gente, a nossa referência de H é aqui embaixo, que ele está fazendo, que ele está mostrando nos livros, né? O nosso ΔH é no fundinho aqui do menisco. Mas na hora de fazer a leitura, eu acho que você tem que fazer na média. Aí vocês têm que dar uma olhada lá na parte de elemento de máquina, ou qual era mesmo? Eu esqueci, que aprende esse lance de termopar, pelo menos quando eu
Quando eu fiz, eu acho que era elemento de máquina. Bom, enfim. Tem uma parte da matéria do curso aí de engenharia mecânica que ensina qual é o ponto que você pega do menisco. Mas pra gente o ΔH é o fundo ali da bolinha, tá? Opa, sai fora. E aqui no caso é o alto, né? É aqui, ó. E no caso aqui da depressão, é o ponto mais alto aqui, não é o contato, não. Mas, de novo, né? A gente aqui não vai entrar nesse mérito, tá? Não precisam... só para vocês saberem, né? Que a referência é o fundo aqui, tá? Bom, então no caso de uma bolha, né? Agora numericamente, para a gente determinar tamanho de bolha em função da tensão superficial, né? Da mesma maneira que a gente viu aqui, né? Que a altura... Essa altura, ela equilibrava com a força-peso aqui, né? Desse elemento de fluido. Então, o H foi obtido de um balanço de força, né? Quando que o H não para de crescer? Quando a força da tensão superficial não é suficiente para elevar o peso dessa coluna de linha de fluido cilíndrica aqui. E a bolha é a mesma coisa. A tensão superficial, ela determina o tamanho das bolhas de líquido, tá? Ela quebra, né? A bolha se quebra ou ela se parte quando a tensão superficial não consegue mantê-la mais junta, né? Aí você imagina uma bolha de sabão também, você vai enchendo a bolha de sabão e aí você tem aquela superfície que eventualmente ela se rompe. Então, na hora que a tensão superficial não mantém mais a bolha junta, ela se rompe. Ou uma gota d'água também, né? Que é a mesma coisa de um balão quando é inflado, né? A analogia do balão inflado é a da nossa bolha de sabão, tá? Então, olha só, como é que a gente calcula isso numericamente? É bem tranquilo também, ó. Esse ΔP, o que ele chama de excesso de pressão, que é a diferença entre a pressão interna e externa, dentro da bolha ou da gota, né? Aqui a gente tem dois casos, né? Isso daqui é uma gota, droplet, né? Uma gota, e bubble é bolha, tá? Então, o excesso de pressão ΔP dentro da gota ou da bolha, acima da pressão atmosférica, ou seja lá, enfim, acima da pressão atmosférica, se a gota ou a bolha tiver exposta à pressão atmosférica. Se ela estiver dentro de uma câmara pressurizada, vai ser, ou no vácuo, né, vai ser acima da pressão externa que ela está exposta, tá? Pode ser determinado considerando um diagrama de corpo livre, né? Na metade aqui, né? Vamos cortar a bolha e a gota no meio e fazer um balanço de força aqui. Quais são as forças que estavam em equilíbrio que agora apareceram porque a gente cortou ali a bolha no meio? Então, olha só. Como a gente viu que a tensão superficial age ao longo da circunferência, né? A pressão age na área, certo? A tensão superficial é ao longo da circunferência, ao longo da linha ali, do contato entre as duas partes que foram cortadas agora, né? E a pressão ela age na área, né? Então, para o caso da gota, a gente tem uma pressão agindo em toda essa área aqui. A gota é sólida, né? Certo? Então, isso daqui seria uma gota d'água cortada no meio, considerando que ela é esférica, né? Assumindo que ela é esférica, enfim, a gente pode ver que ela pode obter uns formatos meio aleatórios, mas de forma geral a gente considera ela esférica. Então a gente tem um ΔP aqui dentro, né, que é a pressão entre o que está acontecendo aqui dentro da bolha e a pressão fora, né, vezes a área que age esse ΔP, que a gente tirou agora, né, foi a metade que estava em equilíbrio que a gente tirou, e ao longo da interface do líquido com gás, a gente tem a tensão superficial agindo. A gente só tem uma linha na bolha, na gota. A gente só tem uma linha na gota. Mas na bolha, a gente tem uma interface para fora e a gente tem uma interface para dentro, né? Você tem o ar ali dentro da bolha, você tem uma interface dentro da bolha e uma interface fora. Então, por isso que na gota, a tensão superficial, né, a força que a tensão superficial exerce é a circunferência, 2πr, vezes a tensão superficial. No caso da bolha, isso é a gota, né? No caso da bolha, a gente tem duas vezes isso, porque é a interna e a externa. Então tem 2 vezes 2πr vezes σs, e aqui dentro a gente tem um πr2 ΔP da bolha, tá? Que age ali dentro, né? Se não fosse esse ΔP, né? Se não tivesse esse ΔP, a bolha não cresceria e nem
ela nunca, quer dizer, é essa diferença de pressão que faz com que ela cresça, né? Com que ela se expanda contra a atmosfera ou a superfície externa que ela está exposta. Então vamos fazer esse balanço de força aqui, ó. Então no caso da gota, né, 2πr só tem uma interface, né, vezes a tensão, a tensão superficial, e aqui o ΔP que está fazendo a gota ter aquele tamanho, né, tá? Então, πr2, ΔP da gota. Então, o ΔP da gota é PI menos P0, né, a pressão interna menos a pressão externa, assumindo que aqui dentro está maior, né, porque ela está crescendo, sobre 2 sigma S R. E o ΔP da bolha é 4 sigma S sobre R. Tá? Então, a gente consegue essa relação entre ΔP, tensão de cisalhamento e raio, né? Como que a tensão de cisalhamento influencia no raio, no ΔP, tá? Tensão de cisalhamento não, tô falando sempre tensão de cisalhamento, né? Tensão superficial. A tensão superficial que age ali na interface entre líquido e o sólido, tá? Não tem nada a ver com tensão de cisalhamento. Só eu que confundi as bolas aqui, tá? Então, tensão superficial. Como que essa força que age na superfície governa, né, o tamanho, o raio das bolhas e das gotas, tá? Em função do ΔP, que é uma tensão que segura ali, né, como uma bola de aniversário, que vai fazer com que ela expanda mais ou menos, tá? E aí, ó, uma maneira assim fácil de determinar a tensão superficial é mostrada a seguir. Isso é um equipamento, vamos dizer assim, bem rústico, né, mas que é uma maneira tranquila de determinar isso. Quer dizer, entre aspas, né, você tem que ter um dispositivo que meça a força. Então, olha só a hipótese, né, considere um filme líquido, né, como um filme de sabão, né, uma bolha de, imagina que você faz uma bolha de sabão aqui e esse arame aqui pode ser esticado para lá, né? Então, existe uma força que puxa, que a gente vai puxar para lá, aplicado aqui nesse filme líquido, que está na direção oposta à tensão superficial, que puxa para cá o arame. Olha só, deixa eu mostrar aqui o balanço de força aqui, ó. Se a gente der um zoom aqui, se a gente pegar, isso aqui olhando de cima, né? Opa, fiz meu olho ao contrário aqui. Então seria, olhando aqui de cima, aqui, né, seria um corte que eu estou vendo aqui, ó. Eu tenho a tensão superficial na interface aqui, ó, do sólido aqui e o líquido, né, puxando para cá, então tem duas vezes, aqui está o filme líquido, né, então eu estou exagerando bastante esse filme líquido, né, aqui ele é bem mais fininho, mas só para ficar caracterizado, que tem duas vezes a tensão de cisalhamento puxando para um lado e a força puxando para o outro. Então a força ali, né, o balanço de força ali seria B vezes 2 vezes sigma S, né, ao longo dessa linha aqui, né, de novo, né, ela age numa linha, né, a força na tensão superficial, ela age ao longo de uma linha, então 2B sigma S. Então sigma S, para eu determinar quanto que é a tensão superficial para um líquido específico, eu meço a força e divido por 2 vezes o B, 2 vezes essa altura aqui. Se eu colocar um B de meio, o F vai ser o mesmo da tensão superficial, né? Se isso daqui se o B for meio, né? 2 vezes meio dá 1. Então, sigma S vai ser força. Certo? A magnitude da força vai ser igual à magnitude da tensão superficial agindo ali nessa interface aqui entre o líquido, o sólido e o gás. Tá? Certo? Então é uma maneira, né? Se isso daqui for igual a 0,5, né? É uma maneira relativamente fácil, porque a força que eu puxar aqui já dá direto a tensão superficial. Tá? Então, um dispositivo desse jeito pode ser usado para medir a magnitude da tensão superficial de líquidos. E aí uma aulazinha prática aí também, né, de tensão superficial, de novo, né, o mesmo esquema de sempre. Liguem a legenda aí, se alguma coisa ficar complicada, né, dá para acompanhar com a legenda ligada. Bom, agora então, com isso a gente fechou a questão de tensão superficial. A gente vai analisar agora uns outros conceitos muito importantes, que vão acompanhar a gente ao longo de todo o curso. E isso vai ser feito, né, a gente vai analisar aqui em função de uma série de parâmetros que a gente vai aprender agora, né? Por que normalmente
essa divisão é feita. Ela é muito mais didática, né, para as coisas não ficarem muito complexas e serem apresentadas tudo de uma vez só, que faria com que o estudo fosse muito complexo. Então, de forma didática, a gente faz uma divisãozinha aí dentro de mecânica dos fluidos, igual, sei lá, quando vocês veem lá transferência de calor, termodinâmica, tudo tem uma divisãozinha didática, mas que na realidade, na natureza, as coisas não são bem comportadinhas assim, né? A gente faz a mesma coisa aqui para a mecânica dos fluidos. Porque o estudo concomitante, né, de todos os fatores que influenciam o escoamento é muito complexo, né? Então, aerodinâmica de veículo, então vários exemplos aqui de fenômenos complexos que tem um monte de fator junto, né? Tem lá o escoamento externo, junto com turbulência e camada limite. Então, tem uma série um conjunto de conceitos que tornam os estudos bem complexos. Então, a gente faz uma divisãozinha aí, tá? Então, a aplicação disso, né, aerodinâmica de veículo, lubrificação das nossas juntas, né, mancal de HD, escoamento em tubulação. Então, a gente faz uma divisão um pouco mais simples, né, para conseguir estudar esses fenômenos de uma maneira que não seja tão traumática, vamos dizer assim, né. Então vamos fazer uma divisão didática, né, isso é a proposta do Fox, existem várias, né, mas olha só, mecânica dos fluidos contínuo, né, aquela que a gente consegue, aquilo que a gente viu logo no começo do curso, né, a gente trata o fluido como meio contínuo, ou seja, a gente tem um conjunto de moléculas ali dentro que a gente sabe que as propriedades são constantes ao longo do escoamento, não tem nenhuma descontinuidade de massa específica, de temperatura, de velocidade, então as coisas são contínuas de um ponto para o outro. A primeira grande divisão que a gente vai fazer é dos fluidos invícidos, dos escoamentos invícidos e dos escoamentos viscosos. Todo fluido, a rigor, tem viscosidade, mas a gente vai ver que existem regiões do fluido que a gente consegue desprezar a viscosidade. Da mesma maneira que em física lá a gente estuda muita coisa sem atrito, né, e a gente sabe que o atrito ele existe sempre, a gente vai fazer em mecânica dos fluidos e vai mostrar que eventualmente existe. Isso é uma maneira bem não tem, isso não dá resultados bons fazer isso, tá? Mas a gente vai ver que tem que ter cuidado. Os escoamentos viscosos podem ser laminar e turbulento, a gente vai ver a característica de cada um. E esses escoamentos podem ser internos e externos, tanto os viscosos quanto os invícidos, compressíveis e incompressíveis. Vamos ver cada um deles, né? E a gente vai, eventualmente, ao longo do nosso curso, estudar as coisas com seguindo essa divisão didática aqui, tá? Mas, de novo, o escoamento de fluido ele é complexo e é tudo isso junto, tá? Bom, vamos começar vendo essa primeira divisão aqui, ó, escoamento viscoso e escoamento invícido, né? Quando que a gente consegue assumir que um fluido não tem viscosidade, que seria o paralelo a dizer que um sólido, né, a interface de dois sólidos não tem atrito, tá? Que é uma hipótese muito forte. Mas existem regiões onde forças viscosas são comparadas com as outras, né? Então a gente pode desprezar o efeito viscoso. Então olha só, aqui ó, a gente tem uma simulação numérica do escoamento em torno de um carro, então ela é altamente complexa, depende de toda a interação geométrica, da interação da superfície do carro com o fluido, né? Então é bem complexo. Na saída tem alguns fenômenos, né? Quando passa pelo carro aqui, ó, tem alguns fenômenos de turbulência que acontecem, então isso é altamente complexo. Mas tem uma região muito especial que o fluido está chegando como se fosse um corpo sólido, ele não cisalha um contra o outro. Então aqui a gente consegue considerar ou desprezar efeitos viscosos. Mas como o arrasto é uma função da viscosidade, ou seja, se eu estou falando, a gente despreza o efeito viscoso aqui, eventualmente aqui em cima do capô, longe do capô. Se o arrasto é função da viscosidade, isso faz sentido, né? Isso seria uma coisa que daria resultado coerente? A rigor, não, porque se você desprezar a viscosidade, você está dizendo que o carro anda sem nenhuma resistência com o ar, que um pássaro voa sem nenhuma resistência com o ar, que um peixe nada sem nenhuma resistência com a água. Então, desprezar a viscosidade, para efeitos práticos, poderia ser catastrófico, né? Mas, ao mesmo tempo, considerar a viscosidade no escoamento inteiro, mesmo em regiões que a gente não precise dela, também torna a análise muito complexa.
Então, o que foi proposto há muito tempo atrás, e isso a gente vai ver com mais detalhe em análise diferencial, mas que foi um divisor de águas em mecânica dos fluidos, foi dividir a análise em duas regiões, uma longe e outra perto das superfícies sólidas, perto das interações do escoamento com superfície sólida. Isso simplifica muito a análise numérica, a gente vai ver por que isso, o que isso acarreta, né, e por que isso é feito. Por quê? Porque longe, como a gente considera uma região longe, com algumas características simplificadoras, a gente pode, longe do sólido, simplificar as equações e considerar o que a gente quer considerar na interface de sólido com líquido só numa região bem pertinho aqui dessa interface. Então, a gente não precisa resolver as equações de movimento, que a gente vai ver mais para frente no curso, de forma completa para toda a região, para todo o domínio. A gente pode resolver para um domínio perto e fora do domínio, que ainda tem uma influência importante no escoamento, a gente resolve uma forma simplificada das equações de movimento. Vamos ver que simplificação é essa, né? Como isso é possível? O que acontece perto das superfícies sólidas que faz com que o atrito valha e longe não, né? Então, uma longe e outra perto. Essa longe, a gente despreza o atrito, despreza a viscosidade, e perto a gente considera efeitos viscosos. Então, a pergunta é essa, né? Por que a gente pode fazer isso? O que tem perto da interface que permite com que a gente faça essa divisão? Tem como ser calculado mais ou menos o limite da onde a gente despreza e para onde a gente considera, mas o que acontece ali perto, né? O que a gente está querendo ver agora é por que isso é feito, para simplificar as equações longe do movimento. A gente fica com um sistema de equações bem complexas aqui perto e um pouquinho mais simples do lado de fora, que a gente ainda tem que considerar alguns fenômenos do escoamento, mas desprezando a viscosidade, que já dá uma simplificação enorme. A gente vai ver isso na parte de análise dimensional. É o conceito de camada limite, que se forma, né, é uma região onde as forças viscosas são importantes, mesmo que o fluido se comporte como um corpo rígido. O que é o fluido se comportar como um corpo rígido? É isso aqui, ó. É o fluido se mover como se fosse uma massa uniforme, sem cisalhamento entre as camadas, tá? Uma massa sólida que não cisalha. O fluido, por definição, ele cisalha, né? E em cisalhando, a viscosidade, na verdade, vai medir qual a magnitude da força de cisalhamento que você precisa para fornecer essa taxa de deformação, né? Então, no momento que ele não cisalha, que ele tem um movimento de corpo rígido, a gente pode desprezar os efeitos viscosos. E onde isso acontece? Aqui, né, quando ele entra aqui antes de ele atingir a superfície sólida e longe da superfície sólida. Por quê? Existe uma regiãozinha muito especial aqui, ó, que é provocado pela condição de não deslizamento na parede, que freia, a gente viu isso já, né, que freia o fluidozinho que está ali em contato com a parede. Esse fluido aqui está parado, mas o de cima vai cisalhar. O de cima cisalha um pouquinho mais, o de cima um pouquinho mais, até o momento que o efeito da parede não é mais sentido no escoamento. E qual é a região que o efeito da parede é sentido no escoamento? É a região da camada limite. É isso daqui, ó. Eu tenho um perfil de velocidade que atinge aqui de forma uniforme, isso daqui é um aerofólio, por exemplo, de avião, então com a velocidade U. Numa certa região aqui, ó, a velocidade, ela não é usão média, né? Aqui eu tenho uma velocidade média uniforme. A partir de um determinado momento, ela volta a ser usão aqui, ó, daqui para cima, isso que ele está dividindo aqui, ó, esse pontinho aqui tracejado, é o momento que o fato da superfície sólida frear o escoamento, aqui é zero, né? Na interface a velocidade é zero, sempre. Desculpa, é sempre que a superfície está parada. Isso daqui eu estou considerando um túnel de vento, o avião, a asa parada e o escoamento vindo de lá para cá. Se fosse o contrário, aqui teria a velocidade do avião, né? Esse cara aqui estaria em velocidade zero com relação ao avião, certo? Entenderam? Depende do seu referencial. Se você está em cima do avião, esse cara aqui tem a velocidade zero e aqui é a velocidade que o ar está indo para trás do avião.
certo? Então, aqui não tem velocidade zero sempre, aqui tem sempre a mesma velocidade da superfície sólida. Essa é a condição de não deslizamento. Como no estudo de mecânica dos fluidos, para facilitar a vida no laboratório, normalmente a gente bota o sólido parado e tem um túnel de vento, normalmente você ouve muito falar velocidade zero, mas na verdade a condição de não deslizamento é que a velocidade na interface do sólido com o fluido é igual, tá? Então aqui no caso, se isso fosse um túnel de vento, soprando o vento aqui e esse cara parado, fixo, como a gente viu alguns exemplos ali para trás, a velocidade aqui seria zero, tá? Aqui seria velocidade igual a zero, mas é a mesma da parede sólida. E numa certa região você não tem mais a influência da velocidade, então é a camada limite onde você tem o cisalhamento. Numa certa região você não tem mais cisalhamento, aí você despreza efeitos viscosos, tá? Então esse é o conceito. Isso daqui é uma foto, né, que para quem estiver vendo aí as aulas práticas lá, mostra direitinho como é que isso daqui, ó, é um escoamento. Aí você tem uma linha aqui, ó, opa, desculpa, tem uma linha aqui que o cara solta gás, um monte de bolinha aqui, ó, hidrogênio, sei lá do que o cara solta, ele fala lá naqueles vídeos. E aí ele fica um tempo soltando gás, aí ele forma esse perfil aqui que tá caminhando, né, de bolinha, que tá caminhando junto com o escoamento. E aí, ó, isso daqui é uma parede, ó, isso daqui é uma paredezinha, e ele está mostrando que na interface com a parede a velocidade é zero. Então as moléculas, e aí você está cisalhando aqui, ó, tá vendo? Até o momento aqui seria a camada limite, ó, certo? Então aqui seria os efeitos viscosos, ele está marcando aqui, ó, região que os efeitos viscosos têm que ser considerados, e as regiões invícidas, onde eu posso desprezar os efeitos viscosos, tá? Então aqui é a camada limite, e aqui eu estou fora da camada limite, tá? Então aí, de novo, né, aula prática aí de camada limite, para finalizar a aula, já são 10h30. Então são esses videozinhos aí, tem muito conteúdo matemático avançado, então foca, então o que eu quero dizer aqui é para vocês focarem na visualização do fenômeno de camada limite. Então isso daqui tem coisas que, a matemática disso aqui, a gente só vai aprender mais para o final do curso, e a gente vai aprender as simplificações que isso aqui permitem fazer, não só no escoamento como um todo, mas dentro da própria camada limite, considerando efeitos viscosos, a gente tem algumas simplificações aqui, que mesmo para as equações completas, isso a gente vai ver mais para o fim do curso, né, a gente consegue fazer uma simplificação, simplificações interessantes aqui, tá? Então cuidado aqui que tem uma matemática meio avançada aqui para vocês agora, né? Mas o fenômeno é que é importante vocês verem como é que é formada essas linhas, vocês vão entender melhor de forma dinâmica, né, num vídeo, como que essa linha aqui é formada e por que ela adquiriu esse comportamento aqui, ó. Isso aqui é o cisalhamento das camadas de fluido que está fazendo ele, essa linha que foi, essa região aqui de gás, eu não sei, eu não lembro direito qual é esse gás, né, que marcou o escoamento, aparecer. E aí fica preto ali o fluido só para ter um contraste, né, do gás, e eles eventualmente botam algum anteparo preto ali, ou alguma coisa só para ter um contraste aqui dessas bolhas brancas aqui, e aqui seria uma placa, tá? Uma placa horizontal. Então ela está parada e o fluido que está atingindo aqui a placa, tá? Seria o mesmo efeito da placa se movendo com o fluido parado. Certo? Bom, então 10h30, deixa eu encerrar a gravação aqui e abrir para pergunta aí, se alguém